Olá pessoal, estamos aí de volta, né? Então agora a gente vai fazer com que o nosso jogo, né, o que for clicado ali na nossa lista, né, na nossa Recycler View, seja carregado no nosso formulário, tá? Então agora a gente vai fazer isso. Então, aqui no nosso cadastro Activity, né, a gente vai fazer a mágica aqui, tá bom? Então aqui no nosso método, né, no método onCreate, né, na hora que o cadastro for carregado, né, no cadastro não, a tela, né, cadastro for carregado, Activity cadastro for carregado, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um método novo, eu vou chamar aqui um preencher formulário, né, para a gente não colocar tudo aqui no onCreate. Só que primeiro eu preciso saber, né, se esse formulário está sendo aberto para fazer um novo cadastro ou se ele está sendo aberto para mostrar um jogo que já existe. Então vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui uma variável, tá pessoal? Que eu vou chamar de operação, tá? E essa variável ela vai guardar, né, o que está vindo ali na intent. Ou a gente pode fazer direto já, né? A gente não precisa nem criar essa variável. Aí fica aí a critério de cada um. Então eu vou fazer direto já então, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, se, né, a minha intent ponto get string extra operação. Então quero verificar se o que tem aqui nesse operação ele é igual, né? Por exemplo, a consultar, né? Ou a gente pode fazer assim, ó, se for na verdade diferente, né? Se for diferente de cadastrar, tá? Então fazer assim, ó, se for diferente de constantes ponto operação novo cadastro, né? Então se for diferente disso, isso quer dizer o quê? Que a gente está fazendo uma consulta, tá? Então aí nesse caso eu vou chamar um método preencher formulário, tá? Aí esse método não existe, a gente vai criar ele aqui. Então clique em qualquer lugar dele, Alt Enter, criar a função preencher formulário. Legal. E a gente vai agora criar o código aqui. Pessoal, muito simples aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, vou criar aqui, né, um objeto jogo, tá? Legal, então tá feito. Eu preciso do ID, né, do jogo, então vou criar aqui também, ó, um ID que vai ser igual ao que? A minha intent.getIntExtra. Como eu quero um valor inteiro, né? Então vou passar aqui para ele, ó, o ID. Só que o getIntExtra, pessoal, ele precisa de um valor default, tá? Caso não tenha nada nesse ID, então a gente fornece um valor padrão, um valor default, vou passar 0, tá? Então caso esse campo, né, essa chave ID na nossa intent, ela não possua nem nada, então automaticamente ele vai assumir o valor 0, tá bom? No nosso caso isso não vai acontecer porque a gente sempre vai clicar lá em um item da lista, né, então sempre vai ter um ID, tá? Mas pode acontecer, aí vai depender da lógica da aplicação que você está montando, de repente esse ID ele pode estar nulo, pode não ter nada. Bom, agora o que eu preciso? Eu preciso do jogo. Então a gente vai precisar usar o nosso repositório. Então vou criar aqui, olha, um val repository, né? Que vai ser igual ao que? O nosso jogo repository, tá bom? E a gente tem que passar, né, o contexto. Lembra? Nosso jogo repository, ele precisa aqui, ó, no construtor dele, né, olha, a gente tem que passar o contexto, tá? Então a gente já passou ali para ele. Então, que é o this, né, que é o contexto aqui dessa activity que eu estou. Legal. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso jogo, que vai ser igual ao quê? O repository.getJogo e vou passar o ID, tá? Então, esse método getJogo aqui, ó, ele vai retornar para a gente um jogo e vai guardar aqui dentro do nosso objeto jogo que a gente acabou de criar. Legal. E agora é só fazer o quê? Pegar os atributos, né, que estarão no nosso objeto jogo e começar a preencher os nossos campos. Então, primeiro, né, a gente tem lá o text, nome do jogo, ponto setText. A gente vai passar o jogo ponto título, né, pessoal? Perfeito. O text console ponto set text jogo ponto console. Legal. Pessoal, o spinner
tem um detalhezinho que a gente tem que fazer, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente mexe no spinner lá, né, que é o nosso combo lá que exibe os nomes dos consoles. Na verdade aqui a gente não quer o console, né, aqui a gente quer a produtora, né, text, nome, opa, produtora aqui, ó. Aliás, pessoal, é o edit, né, tô colocando coisa errada aqui, né. Edit, text, produtora, aqui ó, nome do jogo, ponto 7, text, agora sim, né, jogo, ponto, título. Legal, pessoal, eu me confundi aqui, né, só pra gente não ficar perdido aqui, esse cara é um edit text, né, e se a gente olhar lá no cadastro, né, no layout dele, né, cadê ele, tá aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, esse cara aqui, é o edit text produtora do jogo, o edit text título do jogo e por aí vai, né? Então vamos fazer certinho aqui. Então cadê onde é que eu estava? Aqui. Então o edit text nome do jogo, ele vai receber o título do jogo. Legal. O edit text edit text produtora do jogo, ponto 7 text, vai ser o jogo ponto produtora. Legal. O spinner a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, o checkbox, pessoal, então a gente tem lá o checkbox zerado, ponto is checked, tá? E a gente vai dizer que ele é o quê? É o jogo ponto zerado. Então, se o zerado for true, ele vai checar o campo, se for false, ele vai ficar desmarcado, né? E a gente tem o rating bar, né? Então, o nosso rating bar, nota do jogo, ponto rating, né? Que vai ser igual jogo ponto nota do jogo, né? Agora que eu percebi aqui que o nosso rating bar está com o nome errado, né? A gente podia arrumar isso aqui já também. Então a gente podia fazer aqui um refactor aqui, rename. Precisa de um G aqui, né? Só que na verdade a gente está usando aqui o nosso amigo Synthetic, né? Então a gente tem que mexer, na verdade, lá no layout, né? Vamos pedir aqui refatorar, rename. Ó, ele não se aplica, né, a declarações sintéticas, então a gente tem que mexer mesmo lá no nosso cadastro, né? Então aqui, olha, vamos arrumar, né? Porque senão fica com o nome errado aqui, fica feio, né? Então tá aqui, ó, rating, aqui, cadê o nome? Tá aqui, ó, rating bar. Então esse carinha aqui que a gente tem que mudar, né? Então refactor, rename. Então ele vai se chamar rating com G, né? Refactor. Prontinho. Vamos ver se ele mudou lá. Agora sim, né? Ó, rating bar, tá? E pessoal, sempre lembra, né? Refatorar para você não ter que ficar aí caçando em tudo quanto é lugar de sua aplicação, onde que você tem que trocar o nome. Pessoal, olha, se tudo tiver ok aqui, isso já é o suficiente para ele carregar, né, o nome, a produtora, o checkbox e a nota, tá? O spinner a gente vai ter que fazer uma mudancinha na forma como a gente carrega ele para a gente poder manipular como que a gente seleciona, né, o item correto, tá bom? Mas por enquanto só para a gente testar aqui, olha, para a gente ver também se o nosso select lá, nosso get jogo ficou certo, né? Então vamos abrir aqui, vamos ver se vai funcionar. Então, por exemplo, vou pegar aqui o Street Fighter, ó, detalhes, perfeito, ó. Então, ó, Street Fighter, Capcom, zerado e rating bar. Lembra que aqui a gente ainda não mexeu, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Pegar um, por exemplo, aqui, ó, o Ridge Racer, ó, PlayStation, 5 estrelas. Vamos ver. Olha lá, Ridge Racer, ó, Sony, zerado, 5 estrelas. Pessoal, Super Nintendo ainda porque a gente não mexeu no spinner, né? Vamos pegar um outro aqui que está com menos estrelas aqui, ó. Por exemplo, o Killer Instinct, né, ó, Xbox, 2 estrelas e meia. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, Killer Instinct, a produtora que é a Rare, né, que não aparece lá. Zerado, a gente não zerou esse jogo, ó, 2 estrelas e meia. Perfeito. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? A gente tem que fazer ele selecionar também aqui o correto, né? Aqui tinha que estar, acho que era Xbox. Então, para o spinner, a gente vai ter que fazer uma forma diferente de preencher ele. Lembra que a gente preencheu por aqui, pessoal, ó,
o nosso spinner. Cadê aqui nossa tela de cadastro? O spinner a gente preencheu, spinner não, né? Isso aqui, o nosso spinner. A gente preencheu aqui, olha, com um array que a gente criou lá no nosso strings, né? Só que aí a gente não consegue manipular muito bem aqui, a gente precisa de um adapter, tá? Mas é bem simples de fazer também. Então, o que eu vou fazer, olha, aqui no nosso cadastro, eu vou declarar aqui em cima um adapter, tá? Então, vou fazer aqui um private lateinit var, vou chamar aqui de adapter, tá? E ele é um array adapter de char sequence. Legal. Que são caracteres, né? Sequência de caracteres. Legal. Aí o que eu vou fazer? Aqui no nosso onCreate, eu vou pedir para ele, ó, a ordem aqui não importa muito, vou colocar aqui o seguinte, ó, preencher spinner, tá, pessoal? Então vou pedir para ele preencher o spinner console. Então vou criar esse método aqui. Então dá um Alt Enter, criar essa função. O que a gente vai colocar nesse preencher spinner aí? A gente vai criar um adapter, a gente já declarou ele lá em cima, então eu vou criar ele aqui, ó, adapter é igual. É muito parecido com o adapter do ArrayList, da Recycler View. Inclusive, você pode ter um layout específico para o seu spinner. Aqui a gente colocou uma lista simplesinha, né, pessoal? Mas a gente pode colocar aí uma lista com um layout mais complexo, cada item dessa lista, tá? Desse spinner. Então, vou chamar aqui o adapter. Aí, vou chamar aqui um array adapter. Ponto create from resource, nesse contexto. Aí, eu vou chamar lá o meu array, né? .consoles. Então a gente está chamando aqui nos nossos recursos um array chamado consoles, que é o que está lá no nosso values lá, né? Strings, que é esse carinha aqui, tá, pessoal? Então por enquanto tranquilo aí, né? E a gente vai ter que dizer qual vai ser o layout que ele vai usar. Lembra que para o Recycler View a gente usou um layout que a gente criou, mas existe layout pronto já, tá, pessoal? Inclusive para o Recycler View a gente poderia ter usado um layout que já existe, mas é um layout simplesinho, né? Ele só tem um text view, então a lista seria só o nome do jogo, por exemplo, não teria mais nada. Mas aqui a gente vai usar um mais simples, então vou colocar aqui uma vírgula e vou chamar aqui, olha, o android.r.layout.simple. Percebe que tem dois aqui, né? Ó, na verdade, tem mais aqui que a gente até pode utilizar. O que eu acho legal que fica aqui, olha, é o Simple Spinner Dropdown Item. Então, a gente está definindo aqui, olha, qual vai ser o adapter que vai ser utilizado para preencher o nosso spinner. Então, eu estou dizendo qual é o conteúdo, né, o que vai ser colocado dentro dele, e estou definindo aqui um layout. Lembrando que se você tivesse criado um layout, né, você poderia utilizar ele aqui. Tá bom? Parecido lá com o Recycler View. E aí eu vou chamar o nosso spinner.adapter e vou dizer que ele vai receber esse adapter que a gente acabou de criar, tá? Então funciona basicamente do mesmo jeito, só que a gente vai utilizar esse adapter, pessoal, para a gente poder selecionar o console correto na hora que ele carrega o formulário, tá? Então a gente consegue fazer ali uma busca dentro de spinner, inclusive, pela string, né, do nome do console, dentro da lista que ele está carregando, tá? Vamos ver se ele continua funcionando, né? Se ele não vai dar crash aqui, né? Beleza, se eu for aqui em novo, ó, continua funcionando normal, tá? Ó, se a gente trocar, por exemplo, aqui, ó, em vez de usar o spinner dropdown item, né? A gente usar, por exemplo, esse item aqui, ó. Percebe que eu mudei aqui o layout, né? Vamos ver qual vai ser a mudança que vai ter lá na listagem pra gente, né? Na aparência do spinner, vamos ver se mudou alguma coisa. Ó, percebe que agora, ó, ficou diferente, tá vendo? Ele não tem aquele espaçamento entre um item e outro, tá? Então tem vários, né, gente? Aí, e a gente também pode criar o nosso próprio, né? Então vamos voltar aqui para o drop-down, que eu acho que é o mais legal, né? Ele tem um acabamento melhor. Legal, por que a gente fez isso, pessoal? O que acontece? A gente precisa, né, quando a gente abrir a tela de cadastro, a gente precisa que seja selecionado na lista o console correto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o teste 2, ó, teste 2 PlayStation, meia estrela, né? Teste 2, produtora teste 2 também, ó, meia estrela, zerado. Só que tinha que estar aparecendo aqui o console correto. Então, eu tenho uma lista aqui, olha, né? Então, com o adapter, eu vou conseguir fazer uma consulta nessa lista, achar
o que coincide com o valor que eu tenho agora no jogo aqui, olha, no objeto jogo. Então ele vai localizar na lista e vai selecionar para mim. Tá? Então aí a gente precisa do adapter para fazer isso. Tá? É bem simplesinho também, duas linhas de texto aqui que a gente vai, duas linhas de código que a gente vai usar. Então vou colocar até aqui na sequência, né? Ó, então como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar aqui uma variável chamada posição, position, né? Vou usar em inglês mesmo, é igual. Vou chamar o adapter, ponto, get position. E percebe que eu preciso passar um item, ó, e esse item é um char sequence. Ou seja, é uma string, né? Então vou passar aqui, ó, get position e vou passar o valor para ele. Ó. Eu quero que você localize nessa lista para mim o console, né? O jogo.console. Legal. Aí ele vai achar qual é a posição que essa palavra que está aqui, por exemplo, Super Nintendo. Então ele vai achar em qual posição, em qual índice que está dentro do adapter, né, dentro da lista, esse nome. E aí ele vai retornar para mim aqui, 0, 1, 2, 3. E aí a gente vai pedir para ele aqui, ó, spinner, ponto, né, set selection. Ah, vocês perceberam ali que ele pede o que, ó, set selection, ó, ele precisa de um int, uma posição, né? Então vou passar para ele aqui o position. Legal. Então, isso daqui, olha, é para a gente poder selecionar, né? Para a gente poder selecionar o console na lista, né? E ele ficar como sendo o item em exibição ali para gente, tá? Agora deve funcionar. Agora sim a gente vai ter o nosso formulário aqui mais completinho. Vamos ver se funcionou. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, teste 2, ó, PlayStation 4, tá, pessoal? Meia estrelinha. Vamos ver. Ah lá, ó. PlayStation 4, tá? Então o que ele fez aqui, ó? Você tem uma lista, né, com vários itens. Então a gente pediu para ele aqui, né? Olha, cadê, ó? Eu quero saber a posição. Então vai no adapter e pega a posição que tem a palavra Xbox, PlayStation 4. Então ele localizou, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então ele me retorna o índice 4. Então a posição 4. E eu pedi para ele spinner console, seta a seleção para posição 4. Então aí ele vai carregar para mim e vai já mudar a posição dele aqui para o 4 e vai me mostrar o valor que está nessa posição, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, esse outro aqui, ó, que é o Jaguar, né? 1,5, vamos ver. Então tá lá, ó, teste, ó, Atari Jaguar, esse está zerado com 1,5. Então perfeito, pessoal, tá funcionando, né? Ó, esse Rough World aqui, ó, Super Nintendo, 5 estrelas, ó, detalhe, ó, Super Nintendo, ó, tranquilão, tá? Então tá funcionando. Né? Vamos pegar mais um aqui, ó, que não sei, ó, Sega Saturn, por exemplo, ó, Double Dragon, 4 estrelas e meia, né? Saturn, vamos ver. Double Dragon, Taito, ó, perfeitinho. Pessoal, então, ó, tá funcionando aqui, né? Nós conseguimos carregar o formulário. O nosso método lá no nosso jogo repository tá funcionando também. Ele tá trazendo simplesmente um jogo pra gente. E tá aí, tá? Próxima aula a gente vai aprender como agora fazer a atualização. Por exemplo, eu quero mudar esse nome aqui, ó, esse Castlevania aqui, ó, eu quero clicar aqui, né? Quero chegar aqui, trocar esse L por S, né? Castlevania. Quando eu clicar no botão aqui, olha, eu quero que ele atualize, eu não quero que ele crie um novo. Se eu der um salvar agora, pessoal, eu ainda não tratei isso, então ele vai criar um novo, tá? Ó, vou até mostrar para vocês, ó, vou salvar. Ó, tá vendo? Seu jogo foi gravado com sucesso. Cadastrar outro? Não. Se a gente for olhar aqui, vai ter 2 Castlevania agora. Ó. Tá em ordem decrescente, né? Ó, tá lá, ó, Castlevania e o Castlevania. Tá vendo? Ele dobrou. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele atualize, que ele tivesse corrigido esse nome lá no nosso cadastro, tá bom? Legal. Na próxima aula a gente vai aprender como fazer isso. E aí também a gente vai aprender como excluir, né? Pô, ficou duplicado aqui, eu queria apagar um. Então a gente vai aprender como apagar um desses registros aqui. Beleza? Até mais, gente.